Olá pessoal, esse aqui é o Ideias Clínicas, número 4. Vou fazer um comentário aqui a respeito de um texto do Winnicott, que está no O Ambiente e os Processos de Maturação, capítulo 8, chamado Moral e Educação. É um texto de 1963. Se você precisar do PDF, você consegue encontrar lá no meu canal do Telegram, Saulo Durso Ferreira Psi, que aparece aí. Mas também é um PDF que você acha fácil na internet e se você tiver a oportunidade de comprar o livro, vale muito a pena. É um livro que, de cabo a rabo, assim, tem muito aprendizado. Esse texto aqui, desde a primeira vez que eu li, muitos anos atrás, teve um impacto grande em mim, né? Gosto muito dele. E eu vim esses dias pensando, porque aparece muito na clínica isso, a questão da capacidade de crer em alguma coisa. E nos últimos dias aconteceu o episódio do estupro da menina de 10 anos e toda a violência que vem na sequência, né, o absurdo de divulgar o nome, de culpar a criança, essas coisas assim, extremamente perigosas, perversas por parte dessas pessoas. E uma das coisas que a gente sempre pensa nessas horas é que tipo de esperança essa menina terá no mundo daí para frente. E triste também pensar que isso é uma realidade não só dela, mas de milhares de crianças no Brasil e no mundo, né? Tá acontecendo a mesma coisa. E que tipo de esperança uma pessoa pode ter, de crença em alguma coisa, a pessoa pode ter a partir daí. Então, é um tema que sempre aparece para mim, assim, essa questão de poder crer em alguma coisa e de tipos de experiências que quebram a nossa capacidade de crer em algo. E quando eu falo de crer em algo, é um crer genuíno, não é aquele crer caricatural que a gente enxerga algumas vezes, né? Na nossa área, na área psi, principalmente psicanálise, a gente fala muito de formação reativa, por exemplo, né? Aquele excesso de zelo, aquele excesso de cuidado, aquele excesso que mostra um exagero, né? Um exagero que vai no sentido oposto do que a ideia, né? O sentimento original, o impulso original teria. Então, frente a uma coisa que você odeia, você dizer que ama, para lidar, para tentar de alguma forma adestrar seu próprio sentimento violento ou ruim com relação àquela coisa. Então a gente pode enxergar esse tipo de defesa, né, formação reativa, a gente pode pensar também em negação, né, de desvalorizar, minimizar a importância de uma coisa e por aí vai. E o Winnicott, ele é um autor que ele trata essa questão, só que ele trata essa questão um pouco mais para trás ainda, né? Ele está falando que nós herdamos uma tendência inata à integração, que seria mais ou menos assim, todos nós, se tudo der certo, ou seja, se nada atrapalhar, se tivermos um cuidado suficientemente bom, nem exageradamente bom, o que impediria sair desse estado inicial, e nem precariamente bom, que também impediria, né? Uma por excesso, porque invade, o outro porque não convida, fica esses dois excessos. Esse potencial herdado não se realizaria. Quando você pensa no suficientemente bom, existe a possibilidade de realização. E ele vai amarrar a ideia de crença justamente a essa experiência inicial. Só que essa experiência inicial, é claro, ela tem essa base, mas ao longo do tempo sempre precisamos de novas experiências de confiabilidade para manter a nossa capacidade de crença em alguma coisa. Então, no caso que eu trouxe aqui da menina, que tem uma ruptura nisso, e claro, a coisa acontece desde os 6 anos, e muito provavelmente você tinha bases de insegurança anteriores a isso. Mas então eu posso pensar que desde o nosso nascimento, né, muito prematuro, o nascimento do bebê humano, qualquer outro animal aí, assim que nasce, já consegue mais ou menos ficar de pé, dar umas andadas, uns passos, enquanto nós levamos, sei lá, uns 3 anos para ser minimamente autônomos com um animal recém-nascido. E só que essa ideia de precisar de experiências para que possa manter vivo em nós a capacidade de crença em, a gente vai pensar que a vida inteira isso acontece, né? Então mostra a nossa dependência do outro, a nossa necessidade do outro. Então sempre precisamos de um outro, ser para alguém, ser com alguém, o que já até gasto nessa esse exemplo, mas é sempre bom utilizar, que é por exemplo, o filme Náufrago, em que o náufrago
entre aspas, cria ali o Wilson para ser para alguém, ser com alguém. Né? A gente poderia pensar que ele fala com a bola de vôlei porque ele está louco, mas em psicanálise, ainda mais aqui dentro do contexto de Winnicott, ele fala com a bola para não ficar louco. Né? Loucura seria não ter um outro para ser e para se relacionar, para estar com. E claro, um outro de confiança. Então, nesse texto chamado Moral e Educação, então está aqui, capítulo 8, ele traz algumas ideias e eu vou compartilhar porque eu acho que isso pode ajudar a pensar na clínica, claro, ideias clínicas, mas também algumas reflexões sobre a formação humana, a formação de pessoas, que também tem uma consequência para a clínica. E ele vai trazer assim, eu vou seguindo aqui, eu separei muitos tópicos, porque esse texto tem muita coisa interessante, então ele coloca aqui logo de cara, né, ó, segundo parágrafo. Ele coloca... minhas referências nessa palestra ficam limitadas a esta área, está falando de educação moral, e ele diz: o desenvolvimento na criança da capacidade de ter senso moral por experimentar um sentimento de culpa e por estabelecer um ideal. Né? Então ele está falando do sentimento de culpa, é uma questão que para a psicanálise passa por uma via saudável, porque sentir culpa, no caso, nos termos dele, ele fala que a capacidade de discernimento, de se preocupar com o outro. Então isso não é dado desde o começo. Tanto é quando você tem um ser humano que parece que não sente culpa, nós consideramos seres monstruosos, assim, porque a pessoa que não sente culpa faz coisas assim absurdas. Né? Ou seja, sem menor faz, não sente nenhum tipo de arrependimento, de mal-estar com isso. E pensando no desenvolvimento, existe uma fase em que nós sentimos culpa por todas as nossos impulsos agressivos. Eu sei que sempre tem aquela galera que assiste os vídeos e fala, não, mas eu não tenho maldade nenhuma, nem agressividade nenhuma. Você tem, né? Mas talvez você negue de alguma forma isso. Todos nós temos, e esses impulsos agressivos, em algum momento, eles são... sentimos o peso desse potencial agressivo. Né? Sentimos o peso do exercício da nossa agressividade. A criança tem lá a sua agressividade, que tem a ver com uma força de vida, e num certo momento ela percebe que a agressividade dela está atacando pessoas que ela também ama, né? Que ela também quer preservar. Então vem um sentimento de culpa por conta dessa experiência ambivalente aí, de atacar aquilo que ama. É um processo natural, um processo esperado, um processo saudável. Eu sei que tem a galera assim, eu sempre fui amor desde que nasci, ok? Então, primeira pessoa do mundo que é assim, parabéns. Mas todas as outras pessoas não são assim. Então vamos lá. Ele até coloca, a natureza humana não muda. Então quem é uma pessoa de Londres é igual uma de Tóquio, de Amsterdã, de Timbuktu, por aí vai. Então estou seguindo na toada dele aqui, que todos nós no mundo somos semelhantes em certos sentidos. Né? Estou falando que as histórias são iguais, mas meio que o aparecimento de certos sentimentos, né, hierarquia de afetos, parece que é muito parecido em todos nós. E coloca aqui, análogo seria a tentativa de verificar o que há por trás de uma ideia como crença em Deus. A ideia de crença, ou, preferia eu dizer, crença em. Então está falando da capacidade de crer em alguma coisa. Aí ele coloca, a uma criança que desenvolve a crença em, pode-se transmitir o Deus da casa ou da sociedade que aconteça ser sua. Então ele está dizendo assim que, pensando na crença em Deus, por exemplo, ele fala, antes de pensar na crença em Deus, é necessário que a criança desenvolva a capacidade de crença em. Então, crença em Deus, por exemplo, crença em um analista, crença em tal situação, crença em não sei o quê. Então, primeiro eu preciso do crença em para depois completar com algo. Aí ele coloca, mas para a criança sem nenhuma crença em, Deus, na melhor das hipóteses, é um truque do pedagogo. Olha que interessante isso. Se a criança não desenvolveu a capacidade de crença em, apresentar Deus para ela seria uma coisa forçosa, seria uma coisa assim, um truque. Ele até coloca aqui, ó. Numa palestra de abertura, um professor referiu-se ao reitor Kitt, que disse a uma criança, você acreditará no Espírito Santo às 5 horas desta tarde, ou a espancarei até que eu faça. Parece absurdo, parece caricatural, mas sabemos que não é. Né? Sabemos que
Às vezes a questão não é pela via do vou te espancar, mas pode ser pela via do castigo e de todas as coisas que pode acontecer. Então, nesse caso, eu estou forçando a criança a crer numa coisa, mas ela não tem a capacidade de crer ainda, simplesmente é enfiado goela abaixo. Até coloquei aqui, né, ó. Se você pensar nesse truque do pedagogo, quando não tem essa capacidade de crença em, você pode pensar, né, muitas vezes, até aproveitando aqui que eu montei a aula de Jung essa semana, ele fala aqui numa das passagens que o pai dele e os tios eram pastores luteranos. E o Jung, quando vai se aprofundando na experiência religiosa, né, na questão das religiões, ele começa a falar do pai, fala assim, o quanto a religião para o pai, né, o Deus para o pai é uma coisa muito encenada, muito caricatural, né, que é muito mais uma ideia racional do que uma experiência de crença. Então, acho que se aproxima daqui, né? Pode ser aquela coisa, talvez, de um Deus um pouco violento, esse Deus violento que tem aparecido aí nessas postagens, né? Por exemplo, culpar uma criança, e são pessoas que estão ligadas muitas vezes a movimentos que são atribuídos, que têm ligação religiosa, ou falando de Deus, né? Em nome de Deus. E a gente pode pensar historicamente quantas atrocidades foram feitas em nome de Deus. Mas dentro desse raciocínio do Winnicott, esse em nome de Deus, nesse formato de atrocidade, teria muito mais a ver com um Deus caricatural, né? Esse Deus aí enfiado goela abaixo do tipo, eu vou te espancar até que você acredite nele. Né? Que é a história aí de muitos processos aí ao longo da nossa história. Enfim. Aí ele vai dizer assim mais pra frente, a boa alternativa tem que ver com o propiciar ao lactente e à criança aquelas condições que possibilitem a coisas como confiança e crença em. Então é necessário desenvolver na criança, levar essa criança a desenvolver a capacidade de confiança e crença em. E a ideia de certo e errado se desenvolverem da elaboração dos processos internos. Isso poderia ser chamado de evolução do superego pessoal. Olha que bacana isso. Ele diz aqui, ó, as religiões fizeram muito do pecado original, mas nenhuma chegou à ideia de bondade original. Pois é. Né? É interessante isso. Agora não me recordo quem falou isso. Mas fala... lembrei. Rubem Alves. O Rubem Alves tem uma passagem que ele diz o seguinte... por que ao fazer uma promessa é sempre uma promessa de um desprazer, de uma coisa ruim, né? Será que é um Deus que se alimenta do nosso sofrimento? Então, assim, se conseguir tal coisa, eu vou andar de joelho por, sei lá, por 1 quilômetro. Se acontecer tal coisa, eu vou me penitenciar fazendo não sei o quê. Então, o Rubem Alves coloca assim, será que Deus quer o meu sofrimento dessa forma? E ele até questiona, fala assim, olha, por que eu não posso fazer uma promessa assim? Deus, se isso acontecer na minha vida, eu prometo que durante 1 ano eu vou ler um capítulo de um livro do Fernando Pessoa por dia. Ou se, sei lá, se acontecer tal coisa, eu vou pegar um poema do Manuel de Barros por dia para me animar. Ou se acontecer tal coisa, eu vou pegar o cravo bem temperado do bar e vou estudar ao piano. Então, por que eu não posso... em troca, entre aspas, de uma realização, de um pedido a Deus, por que eu não posso oferecer algo que é prazeroso a mim ao invés de sofrimento? Então, acho que é uma ideia interessante que o Rubem Alves traz. Rubem Alves, né, filósofo, psicanalista, professor, um cara assim, escritor, muito sensível. Então, voltando aqui, as religiões fizeram muito do pecado original, mas nenhuma chegou à ideia de bondade original, né? Aquela que, por ser incluída na ideia de Deus, ao mesmo tempo separada dos indivíduos que coletivamente criam e recriam este conceito de Deus. Dizem que o homem criou Deus à sua imagem. Não, desculpa. Dizer que o homem criou Deus à sua imagem é geralmente tratado como um divertido exemplo de perversidade, mas a verdade nessa afirmação pode ser tornada mais evidente ao refraseá-la como segue. O homem continua a criar e recriar Deus como um local para colocar o que é bom nele mesmo, e que ele poderia estragar se o mantivesse nele próprio, junto com todo o ódio e destrutividade que também se acham nele. Então, uma ideia interessante como Deus é um lugar de projeção daquilo que é bom, para conseguir manter intacto aquilo que é bom no homem, porque está fora de si. Então imagine, eu sou lá, tem a questão
tenho esses elementos bons e maus em mim, tirando essas pessoas que são puro amor desde que nascem e a vida inteira sempre são boas e ama todo mundo o tempo todo, tirando essas pessoas que têm esse privilégio, mas as pessoas do mundo real que têm o amor e o ódio em si, ele coloca, parece que Deus é esse lugar de meio que de projetar, de colocar como se fosse um cofre, entre aspas, fora de mim, em que eu pego tudo que é bom e coloco ali para poder preservar isso que é bom longe de coisas ruins que estão em mim, né? Coisas ruins, porque como ser humano tem coisas boas e ruins, para proteger esse bom dos meus ruins, eu projeto o que é bom nesses outros lugares. Então, nesse outro lugar que ele vai chamar de Deus aqui. Aí ele coloca mais embaixo. A religião escamoteou, né, roubou o bom da criança em desenvolvimento, estabeleceu um esquema artificial para injetar de volta o que tinha sido tirado e denominou de educação moral. Interessante isso, né? Acho que não só a religião, esse texto aqui do Reino 463, a gente está em 2020. Acho que não só a religião, mas pensando nessa supermedicalização das crianças, da infância, você começa a tirar o que é bom da criança, o que é saudável. Criança foi feita assim para dar problema e encher o saco em casa, né? Por exemplo, na escola. Né? Uma criança saudável, voltando para o Winnicott, quando ele traz experiências nos abrigos, né? que ele trabalhou, que ele participou, ele fala, aquela criança que chegava ali, sei lá, que foi abandonada pelos pais, os pais foram para a guerra ou perderam os pais, não sei o quê, e chegava nesses orfanatos e tocavam ali a bagunça, né, aprontavam, não sei o que, reivindicavam, assim, essa criança é saudável, porque ela está em busca de alguma coisa, ela está ali mostrando sua insatisfação. E ele falava assim, me preocupava aquela criança que dentro de um cenário desse, meio que submetia a tudo, e falava, essa criança muitas vezes já perdeu a esperança, então me interessa muito mais essa criança que dá esse trabalho. Então, pensando aqui, na religião ele coloca aqui que tirou da criança, roubou da criança, né, o bom, assim como eu vejo também, não só eu, mas outros profissionais da minha área veem isso, a hipermedicalização, tudo pega uma criança, toda criança hiperativa, criança, sei lá, déficit de atenção, porra, você está numa realidade assim, uma criança cheia de energia numa sociedade que é fragmentada das experiências. A gente tem que ter as vidas de condomínio, de apartamentos, ainda mais nessa época de pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, um monte de energia, não tem para onde colocar, um monte de informação chegando, e chega no tablet, chega no celular, chega na TV, a criança vê os pais no celular, no tablet, e a ideia começa aqui, para, ver uma outra coisa. Na minha época, para assistir um desenho, eu tinha que esperar o dia do desenho para assistir, se perdesse já era. Hoje a criança tem tudo chegando na hora que ela quer. A gente tem uma realidade em que tudo chega fragmentado a hora que você quiser, e você tem uma avalanche de informações. Ao mesmo tempo, você tem as necessidades da criança de fazer uma série de coisas. E às vezes falta de tempo para fazer essas coisas, porque tem tantas atividades, ou falta de alguém que possa fazer com ela, e a gente começa a ficar preocupado e dizer que essa criança é ativa demais. Mas criança saudável é ativa demais, né? Isso que é bom. Criança saudável, você vai começar a mostrar um negócio para ela vai ficar de saco cheio, porque você é um adulto chato, e a criança quer coisas legais, está descobrindo o mundo. Mas aí você vai escutar aquelas coisas, não, é muito estranho, essa criança acho que tem lá déficit de atenção. Aliás, fica uma dica, vou botar aqui o nome, de um artigo chamado Crianças Francesas Não Têm Déficit de Atenção. Uma reflexão interessante. Não estou dizendo que não existe o déficit de atenção, mas eu estou dizendo que o olhar pode mudar, né? Então, dependendo do olhar que você tem, você pode ter um bom de casos, ou você pode reduzir isso assim a casos realmente mais específicos e não fazer essa coisa preguiçosa de quando você vê certos comportamentos já começar a patologizar e a pensar em medicalização. Então, voltando para cá, para não fugir muito do tema, a gente está falando aqui da religião que roubou o bom da criança em desenvolvimento e estabeleceu um esquema chamado educação moral. A educação moral, né, ele vai dizer assim, na verdade a educação moral não funciona, a menos que o lactente ou a criança tenha desenvolvido dentro de si mesmos, por um processo natural de desenvolvimento, a essência que, quando colocada no céu, recebe o nome de Deus. Então a educação moral, dentro aqui ele está colocando religiosa inclusive,
ela só funciona se, antes de tudo, a capacidade de crença em existir. Enquanto não existe a capacidade de crença em, não adianta colocar nada ali, que tudo vai ser forçoso, caricatural, truque pedagógico ou uma violência exigindo um falso self. Então, quando desenvolver essa capacidade de crença em, aí sim, isso pode ser colocado em nome de Deus, isso pode ser colocado em uma série de coisas, inclusive crença, né? A gente está falando anteriormente aqui, crença na família, crença no amor, crença no outro, crença numa série de coisas. Bom, aí ele diz assim, ó, mais embaixo. Foi a criança capaz, por assim dizer, de passar em seu exame de admissão em senso moral, ou adquirir esta coisa que estou chamando de crença em? Eu me apego a esta frase feia, crença em, uma frase em aberto, propositalmente. Frase feia, crença em. Para completar o que foi começado, alguém deve fazer a criança acreditar naquilo que nós, nesta família e nesta porção da sociedade, e atualmente acreditamos. Então, alguém precisa fazer essa criança acreditar nessas coisas que nós acreditamos. Mas esse processo de completar é de importância secundária, porque não se chegou à crença em... porque se não se chegou à crença em, então o ensino da moral ou religião é mera pedagogia kitiana, que é esse cara aqui, você vai acreditar em Espírito Santo às 5 horas ou te espancar, e é geralmente visto como censurável ou ridículo. Muito bem. Aí caminhando aqui, vamos ver o que tem de bacana. Esse texto é muito bom, tá? Esse texto eu vou disponibilizar o PDF dele lá no canal. E acho que vale a pena seguir lá, quem quiser. Aí ele vai dizer como é que se chega nessa questão da crença aí. Ele está dizendo de todo esse processo, mas para antes de tudo tem que ter a crença aí. E ele diz assim, ó. Como eu falei no comecinho do vídeo, você tem lá uma tendência inata à integração, mas ele coloca, mas... e este é um grande mas, o processo de maturação depende para se tornar real na criança. E real nos momentos apropriados de favorecimento ambiental suficientemente bom. Pois é. Aí ele fala até mais embaixo, alguém se referiu a isso, ao ambiente médio imaginável, nem exageradamente bom, nem insuficientemente bom, mas na medida, e vai dizer assim, ó. Notar-se que estou me referindo a uma idade, desse processo aí, desse ambiente, porque tenta entender o seguinte, ó, tenta entender, vamos colocar aqui isso, imagine aqui, deixa eu achar outra vez, vou pegar um negócio aqui, vamos pegar aqui um sujeito e vamos pegar aqui um outro sujeito. Imagine que essa é a criança que chegou no mundo, imagine que essa aqui é uma outra pessoa no mundo. Normalmente em psicanálise chamamos aqui de sujeito e esse de objeto. Objeto é que a gente estabelece relações, né? Relações de troca, de amor, de ódio, eróticas, etc. Então a mãe e a criança, por exemplo. O Winnicott está dizendo que antes de acontecer uma relação, a criança não percebe o outro como objeto, e sim é um ambiente. Ó. Então ele está sobre esse ambiente. Se não tiver esse ambiente, o que acontece? Cai. Então, ó, se não tiver quem faça essa função de sustentação, cai. Então, por isso, nós chamamos de ambiente, porque o ambiente sustenta, né? O ambiente é um continente em que a criança, ó, aqui, ó, o bebê pode andar e existir no mundo. É só depois de estabelecido isso, que isso aqui vai poder ser percebido como objeto, certo? Então, primeiro é o ambiente, depois é o objeto. Bom, seguindo aqui, no texto, ele está colocando isso. Então, já que ele está falando disso, ele está dizendo, ó, notar-se que estou me referindo a uma idade a qual o ensino verbal não se aplica. Nem Freud, nem a psicanálise foram necessários para se dizer às mães e pais como providenciar essas condições. O Winnicott vai dizer que isso não tem que ser ensinado. Uma mãe sabe fazer isso meio que naturalmente. Lembrando que o Winnicott tem uma posição um pouco diferente dentro da psicanálise, porque ele considera o humano como um animal humano que tem capacidades instintivas, semelhantes a um animal que meio que existe um saber naquela pessoa sem que ela saiba que sabe daquilo. Né? Então, naturalmente, isso vai acontecer. Aí ele vai dizer, né, ó,
Dessa mãe que se adapta inicialmente como ambiente e que depois, com o tempo, gradualmente ela vai se desadaptando para possibilitar que a criança saia para o mundo e comece as relações objetais. Bom, aí dizer mais embaixo, ó, nesse estágio inicial, o lactente não registra o que é bom adaptativo, mas reage a, e portanto recebe e registra cada falha de confiabilidade, certo? Então, nesse momento, a questão é confiável ou não confiável. Reagir à não confiabilidade no processo de cuidado do lactente se constitui em um trauma. Cada reação sem interrupção no vir a ser do lactente e uma ruptura do self do lactente. Muito bem. Aí ele diz assim, ó, para resumir esta primeira fase do meu esquema simplificado para descrever o ser humano se desenvolvendo, o lactente e a criança pequena são habitualmente cuidados de modo confiável. Então, se tudo deu certo de modo confiável e deste ser suficientemente bem cuidado, resulta no lactente a crença na confiabilidade. A isso pode-se acrescentar a percepção da mãe e do pai, do avô, a enfermeira, etc. Numa criança que iniciou a vida deste modo, a ideia de bondade de um pai pessoal e confiável, ou Deus, pode se seguir naturalmente. Quando essas bases foram dadas, tudo se segue naturalmente. A criança que não tem experiências suficientemente boas nos estágios iniciais, não se pode sugerir a ideia de um Deus pessoal, como um substituto de cuidado do lactente. Que quando acontece, vira aquela coisa meio fanática, que nada mais é que uma caricatura de uma falta de cuidado inicial, substituída por uma ideia de Deus enfiada goela abaixo. E eu acredito que muitos fanáticos têm a ver com isso, e não com uma pessoa que de fato tem a capacidade de crença em, e a ideia de Deus se desenvolve a partir daí. A comunicação sutil, vitalmente importante, do tipo mãe lactente, antecede o estágio ao qual... antecede o estágio, a comunicação sutil, virtualmente importante, do tipo mãe lactente, antecede o estágio ao qual comunicações verbais podem ser acrescentadas. Este é o primeiro princípio da educação moral. Educação moral não é substituta para amor. E de início, o amor só pode ser efetivamente expresso em termos de cuidado com o lactente e com a criança. O que para nós significa promover um ambiente favorável ou suficientemente bom. Pois bem, o que mais temos aqui de muito importante? Aí ele vai trazer um pouco o processo. O Winnicott faz muito, nesse livro aqui é legal, porque ele traz essa ideia muitas vezes. Então, quando você lê esse livro, como ele é feito de um compilado de vários artigos, ele apresenta essa ideia muitas vezes, você começa a ter mais clareza desse processo. E ele vai explicar das tarefas integrativas, do processo de amadurecimento, né? E lá na frente... Aí lá na frente, depois de explicar esse processo, vai trazer um pouco a ideia de senso de valores. Aí ele diz assim, ó, no que concerne à religião e a ideia de um Deus, há claramente os extremos daqueles que ignoram que a criança tem a capacidade de criar um Deus e por isso tratam de implantar a ideia o mais cedo possível. E daqueles que aguardam e observam os resultados de seus esforços para satisfazer as necessidades de seu bebê em desenvolvimento. Estes últimos, como já disse, tornarão conhecidos à criança os deuses da família quando a criança tiver atingido o estágio apropriado para a sua aceitação. Neste caso, então é interessante porque essa ideia, apesar de estar falando da crença em Deus, da crença religiosa e tudo mais, a gente pode utilizar isso em várias esferas, né? A capacidade de crer, a capacidade de crença tem a ver com a possibilidade inicial da criança poder descobrir o mundo à sua própria maneira. E depois, num segundo momento, mostrar que essa maneira que ela faz, existe uma maneira que a família se liga a determinadas coisas, determinadas crenças. Aí ela pode enriquecer sua experiência de criação com essas coisas que já existem ali. Aí você tem lá a criatividade, encontrando a tradição e formando alguma coisa, agora sim, de uma crença naquela coisa específica. Se eu tenho essa criatividade, mas tem alguma coisa que impede ela, né, uma educação moral anterior, violenta,
Essa criatividade ela fica, de alguma forma, impossibilitada, atrofiada, e no lugar fica um fanatismo, fica um exagero, fica aquele excesso de formalismo, de moralidade, de culpa. Então você tem essa atrofia. Então imagine, você deve conhecer pessoas nesse formato, pensando na clínica, isso aparece bastante, aquelas pessoas que têm esse senso tão exagerado que impede qualquer possibilidade de criação na clínica, e até muitas vezes aquela coisa de duvidar do analista, né? Duvidar do processo. Então, é interessante isso, porque tem gente que não procura uma análise, uma psicoterapia, porque não crê nisso. Existem pessoas que procuram e creem muito nisso. Existem pessoas que procuram fanaticamente, nossa, a análise é muito legal, a terapia é muito legal, blá, 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 de uma forma às vezes caricatural também, assim, faço terapia porque tem que fazer, porque as pessoas fazem nesse formato de procurar uma coisa sem a crença nessa coisa. E a gente pode pensar também naquelas pessoas que procuram, mas tem um leve senso de desconfiança e que a confiança vai ser construída dentro do processo analítico. A própria forma como eu vou seguindo e oferecendo a escuta vai possibilitar essa confiança, essa crença em. Mas é claro que tem pessoas que a crença em está comprometida. E isso aparece na clínica de algumas formas também, né? Além dessa impossibilidade ou desconfiança, também posso pensar na pessoa com a dificuldade de ter qualquer tipo de plano, né? Qualquer tipo de desejo futuro, de querer fazer alguma coisa. A vida como está dada é a vida que é. Né? Eu não consigo pensar em nada para além dela, porque é impossível crer em alguma coisa, a não ser me submeter a ideias, sei lá, religiosas, morais, científicas, porque também tem a galera que vai para o científico e fica aquele cientista insuportável, que tudo tem que estar dentro das inscrições da ciência, como se não existisse algo fora disso. Eu não estou dizendo para questionar resultados científicos sérios, né? Mas eu estou dizendo daquela pessoa que reduz a vida só a isso. Então, dentro do seu trabalho científico, ok, mas se fora do seu trabalho científico a sua vida é só científica, eu tenho lá minhas dúvidas se a ciência entra de uma forma saudável na experiência da pessoa. Bom, ele até traz aqui um trecho muito legal, que ele fala aqui sobre aulas de música, eu coloquei aqui uma nota, que ele diz aqui, ó, dá-se à criança Mozart, coloca outros compositores, desde o início para se ouvir e se conseguirá um bom gosto precoce. Algo para ser exibido em festinhas. Porque tem a galera que bota os filhos adestrados para se exibir. Bacana. Tem o filho, sei como é que é. Né? Tem aquela coisa, olha só o que ele sabe fazer. E tem essa competição nas escolinhas. Meu filho já faz isso, o meu faz aquilo, o meu faz aquilo outro. E aí você tem pessoas que não vão para saber. Fala, não, deixa ele criar o mundo. Né? Ao invés dele tocar Mozart, a gente pode colocar aqui, ó, porém, a criança tem de iniciar provavelmente Porém, a criança tem de iniciar provavelmente com os ruídos conseguidos ao soprar um papel higiênico sobre um pente, para então progredir ao bater latas e soprar uma velha corneta. A distância entre berrar e ruídos. A apreciação do sublime tem de ser uma... Olha que legal isso, ó. Frase para se postar, ó. A apreciação do sublime tem de ser uma conquista pessoal e não algo implantado. Aí ele diz assim, além disso, criança alguma pode compor e interpretar seu Mozart. Você tem de ajudá-la a descobrir este e outros tesouros. Na arte de viver, isto implica se dar exemplo à criança. Não o melhor do que você realmente é, insincero, mas um exemplo aceitável e decente. E aí ele vai trazer aqui sobre quando isso não acontece, quando você tem que não é uma conquista pessoal. Quando eu não tenho uma conquista pessoal, eu tenho a formação de uma estrutura de falso self. Ele diz aqui, ó. Por exemplo, uma criança de qualquer idade pode achar que comer é errado, até o ponto de morrer por esse princípio. A obediência traz recompensas imediatas, e os adultos confundem com excessiva facilidade obediência com crescimento. Então, uma pessoa obediente, que é mais madura, é isso? Na clínica sabemos que não. Pessoas extremamente obedientes não significa que elas cresceram mais do que outras. Pode-se evitar
Até algumas pessoas falam assim, nossa, eu pareço um velho, né? Eu sou muito obediente. E às vezes eu enxergo muito mais aquela criança numa festa que ela fica no canto, se privando de qualquer tipo de satisfação ou de integração ou de interação com outras crianças, com comer porcarias, essas coisas todas. Olha para aqui, pode-se evitar os processos de maturação usando uma série de identificações como atalho, de modo que o que se revela clinicamente é falso. Um falso ator, a cópia de alguém. Talvez o que poderia ser chamado de self verdadeiro ou o essencial permanece oculto e privado da experiência de viver. Pois é. Ele vai trazer outras coisas aqui interessantes. Ele vai chegar numa parte sobre perversidade. E ele fala que para os psiquiatras os perversos são doentes. Coloca a perversidade faz parte do quadro clínico produzido pela tendência antissocial. E ele coloca, em poucas palavras, a tendência antissocial representa a esperança de uma criança carente que, afora isso, é desgraçada, desesperada e inofensiva. Eu sempre lembro daquele vídeo, numa sala dos professores, um aluno quebrando tudo e todo mundo afastado olhando para ele sem fazer nada, simplesmente filmando. E para o Winnicott, esse gesto antissocial poderia ser pensado como uma tentativa de esperança. Alguém faça alguma coisa por mim, porque eu não acredito em mais nada. Quando essa capacidade de crença ela é destruída completamente, me lembra também do filme, né, dos filmes sobre o Hannibal, em que você tem uma cena em que o Hannibal está lá pronto para se vingar do principal cara que causou mal à sua família, e ele está lá para iniciar ou não o seu canibalismo, e aí tem a outra personagem que fala para ele não fazer isso, e ele está lá para fazer isso, ela diz assim, o que resta em você para amar? E na hora ele vai e ela vai embora, e aí tem um momento de uma descrença absoluta, e ele vai lá para o ato, ele repete aquela cena do passado, e uma vez que perdeu-se a capacidade de crença entramos numa perversão. O Winnicott até coloca no texto da tendência antissocial, temos aí a psicopatia, e uma vez que você tem isso, você não consegue recuperar mais. Então veja, não vou finalizar aqui, procure aqui depois esse artigo, né? Vou colocar lá disponível no canal o PDF desse texto específico, mas é interessante pensar nisso, a capacidade de crença o que ela te possibilita, o que ela possibilita em termos de experiência humana, e parece que quando a gente tem essa capacidade de crença é possível um existir humano coletivo, mas quando você perde essa capacidade de crença você pode chegar no extremo, que seria uma psicopatia. E crença não significa um fanatismo religioso, científico, moral, né? Todo tipo de fanatismo é muito perigoso, porque ele é cego, completamente cego. Então é isso, essa foi uma ideia clínica com alguns desdobramentos. Até a próxima.